Olá, essa é a quarta aula da nossa série de aulas onde estamos construindo um chatbot no Facebook para uma loja online usando o Watson Assistant. Uma série de aulas que está te permitindo conhecer um pouco sobre como que funciona o planejamento e a construção de um chatbot do completo zero. Eu sou o Vitor Moura, professor do Carreira Chatbot, e nas aulas anteriores a gente pôde estar fazendo planejamento, definindo as características do chatbot que a gente está construindo. A gente conseguiu criar alguns fluxos de conversa dentro do Draw.io e hoje a gente vai seguir na implementação no treinamento do fluxo de conversa. Ainda está disponível dentro do Watson Assistant. Na aula 3, a gente já começou a criar esse fluxo, a gente já treinou uma intenção, uma entidade, e a gente começou a desenvolver aqui a árvore de conversa. Só que o que aconteceu? A gente treinou, deixa eu abrir o fluxo aqui, a gente treinou essa parte aqui do produto identificado. Só que, se você se lembra do fluxo que a gente documentou, ele é um fluxo que só pode perguntar ao cliente sobre o produto que ele está falando apenas 2 vezes. Nesse cenário, se a gente for olhar aqui a forma que a gente construiu, a gente não tem um limite de perguntas. Então, se a gente chegar aqui e entrar dentro desse fluxo, ainda está disponível. O bot vai perguntar sobre qual produto que o cliente está falando, porque a gente não falou nenhum tipo de produto. E aí eu vou falar casinha de boneca. E aí ele vai entrar na parte do fluxo de produto identificado. Só lembrando um pouco sobre como que ficou o fluxo, né? Agora, se eu chegar e falar ainda está disponível, e aí eu não disser um produto que está treinado para ele entender, como por exemplo, carrinho de brinquedo. Lembrando que a gente só treinou casinha de boneca e produto 2 para ter dois valores na entidade. Carrinho de brinquedo não está treinado. Aí eu pego e falo carrinho de brinquedo. Aí eu pego e falo camisa. Ele continua. Tá vendo que ele já fez mais de 2 perguntas? Se eu ficar aqui perguntando, se eu ficar aqui falando aquele lá, aquele, ele continua perguntando. Ou seja, é um loop infinito. Ele prende o usuário dentro desse fluxo de forma que ele não possa ir para outra parte, de forma que o usuário só tem a opção de parar ali e ficar preso. E a gente não pode deixar isso acontecer, isso não é interessante, a não ser que seja uma regra de negócio da implementação do chatbot que você está construindo. No caso, como não é, como a gente só vai limitar a 2, a gente tem que construir um mecanismo para que quando o bot pergunte 2 vezes, a terceira ele seja direcionado para uma resposta, que no caso vai ser essa aqui, ó, informar ao cliente que um dos nossos atendentes entrará em contato. Tá, como que a gente pode construir esse mecanismo? Existem várias formas, a gente pode fazer todo esse mecanismo em apenas um nó, numa caixinha dessa aqui, só que, como eu quero ser didático, eu vou deixar essa criação o mais separada e o menos abstrato possível. Então, eu vou fazer uma criação aqui, usando variáveis de contexto e duplicando o máximo de nó que eu conseguir, só para ser mais didático mesmo. Mas a gente poderia, por exemplo, usar os slots para fazer todo esse processo de identificação de produto e pergunta, sabe? Então, poderia ser um pouco mais simples. Quem sabe no futuro a gente possa fazer, ou até nessa série de aulas a gente possa fazer a utilização do slot só para mostrar como que pode ser feito. Que fica bem legal, fica mais enxuto. Só que fica um pouco mais abstrato também. Vamos lá então, eu vou fazer a criação então desse mecanismo, eu vou começar aqui nesse nó aqui, ó, de produto não identificado. Esse nó aqui é a primeira vez que faz a pergunta.
tá? Eu vou fazer a adição de uma variável de contexto, que é o seguinte, vai ser a variável de contexto perguntou qual produto, beleza? Variável de contexto, não adicionei nenhum acento para não correr riscos. Dentro aqui do valor, eu vou colocar uma anotação script. Não lembro bem o nome do tipo de script que eu coloco aqui. Ele é um script que ele é baseado na linguagem Java, só que ele não tem todas as funções do Java. Mas depois eu vou pegar o nome certinho e vou trazer para essa série. Mas basicamente ele funciona da seguinte forma. A gente tem que colocar essa anotação aqui para começar a escrever. Eu vou usar essa anotação para poder estar construindo um contador. Esse contador vai servir como se fosse toda vez que cair, que o bot fizer a pergunta, ele vai contar mais uma. E assim que alcançar 2 vezes, aí no condicional eu vou colocar esse condicional, né? Alcançou 2 vezes, eu vou direcionar para aquela resposta. Então vamos lá, como é que a gente vai construir? Coloca esses sinaizinhos aqui, aí a gente insere a variável de contexto que vai ser manipulada. Se a variável de contexto existir, eu vou somar mais 1. Se a variável de contexto não existir, eu vou adicionar 0. Vou abrir aqui o JSON, só para você ver mais claramente o que eu fiz. Eu fiz aqui o que a gente chama de operador ternário na programação. E nesse operador ternário, eu fiz basicamente um condicional dentro da variável de contexto. Calma que é um processo um pouquinho mais complexo, mas eu tenho certeza que você é capaz de aprender. Aqui, eu coloquei aqui o mesmo nome, tá vendo, da variável. A única coisa de diferente que eu coloquei aqui foi esse sinalzinho aqui, que fala assim, olha, Watson, eu quero que você pegue a variável de contexto. Sempre que você for manipular uma variável de contexto, você precisa adicionar aqui. E aí você, tá vendo aqui, eu esqueci de colocar aqui. Então, eu peguei aqui, coloquei a variável de contexto e verifiquei. Ela existe? Se existir, você adiciona mais 1 nela. Se ela não existir, você coloca 0. Como que vai funcionar no processo? Toda vez que cair dentro desse nó, ele vai ou ele vai criar a variável com 0, com valor 0, ou ele vai somar mais 1 se o fluxo for passado por esse fluxo mais de uma vez. No caso, eu não vou começar com 0, vou começar com 1 só para ser didático e para a gente usar o valor 2 mesmo, para a gente contar 2 vezes. Porque se eu começasse com 0, então na próxima vez ele já teria que parar e aí fica um pouco estranho para entender. Beleza, então se vier aqui e não tiver variável, ela vai possuir o valor 1. Se tiver variável, ela vai começar a contar e vai somar e por aí vai. Beleza. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos testar. Ainda está disponível, eu entrei dentro desse fluxo, o produto não está identificado. A variável de contexto produto não possui valor, ou seja, não entrou nesse nó aqui. Beleza, entrou no nosso nó que a gente acabou de colocar a variável de contexto. O que a gente vê aqui? Perguntou qual produto. Quantas vezes? Uma vez. Uma vez. É para parar ainda? Não é para parar. Mas beleza. O que vai acontecer aqui agora? Como a gente construiu o sistema, um sistema separado de nós, a gente vai precisar copiar esse sistema para cá. Vamos lá. A gente vai vir aqui, copiar essa variável, vai vir aqui, opa, deixa eu fechar aqui para ajudar, vai vir aqui, Open Context Editor, a gente coloca o nome da variável, volta lá naquele outro nó, copia aqui e cola o valor da variável. Show de bola. A gente poderia também ter vindo aqui e abrido o JSON, copiado aqui tudo, e vindo aqui e colado, tá? Também funciona. Não tem problema também, pode ser.
Beleza, agora o que está acontecendo aqui? Agora, em todas as perguntas que a gente faz sobre o produto, está contando. Então, vamos lá. Vamos ver se isso acontece mesmo. Ainda está disponível, que é esse primeiro nó. A gente pode clicar para ver onde ele está. Está nesse nó aqui. A gente pode ver que contou, tá? Uma vez. A gente fez a pergunta uma vez. Se a gente falar assim, aquele lá, a gente pode ver que entrou nesse nó e o perguntou qual produto está com o valor 2, ou seja, somou certinho. Só que se eu ainda pergunto, se eu ainda falo um produto que não existe, ele continua contando, ele não faz nada, ou seja, a gente ainda tem que fazer a gente ainda tem que usar essa variável de contexto que a gente está somando, usando para contar. Beleza, como que eu pensei que a gente possa fazer isso? A gente pode construir dentro desse nó aqui respostas condicionadas, tá? Ou a gente pode duplicar esse nó, e colocar dentro do condicional. Vou fazer das duas formas aqui, ó. A gente pode duplicar esse nó e aí vai entrar, se for qualquer coisa e tiver o produto. Por que eu estou copiando isso aqui? Ó, se for qualquer coisa e o perguntou sobre qual produto for menor que 2, eu vou perguntar novamente. Se for qualquer coisa e for variável de contexto, perguntou qual produto, for igual a 2, eu vou entrar nesse. E se eu entrar nesse, eu daria essa resposta aqui. E eu posso tirar isso aqui. Na verdade, eu posso deixar, só que zerar. Por quê? Porque eu estou saindo desse fluxo. Se eu estou saindo desse fluxo, eu posso simplesmente deixar aqui informar, entrar em contato. Deixa eu colocar aqui, porque esse texto não é o que vai ficar, né? Então, tudo que eu marcar com esse colchetezinho é para se modificar. Vamos testar, então. Aqui já funcionaria. Não entendeu o produto. Tentou perguntar 2 vezes. Então eu deixei bem claro pelo nome dos nós como que esse fluxo aqui funciona. Então se não caiu aqui, vai cair aqui, e se cair aqui é porque tentou perguntar 2 vezes. Vamos ver como é que isso funciona. Ah, eu não posso dar o jump aqui não. Tem que tirar esse jump aqui também. Beleza. Então vamos lá. Faça a pergunta para entrar no fluxo, sobre qual produto você está falando. Aí eu vou falar sobre carrinho. Beleza. Eu perguntei 2 vezes, tá vendo? E é 2 vezes que está no fluxo. Então a gente conseguiu a gente conseguiu criar esse mecanismo de só perguntar 2 vezes. Beleza. O que mais que a gente poderia estar fazendo? A gente poderia estar construindo isso dentro desse nó aqui, ó. A gente poderia, tá? Deixa eu ver. Deixa eu duplicar esse nó só para não perder essa estrutura aqui. Eu acho que eu vou deixar ela só para ser mais clara. Acho que ela é bem facinho de entender. Anything else, eu tiraria esse condicional, estaria desse jeito aqui, né? Antes de criar esses dois outros nós. Como que a gente poderia fazer? A gente poderia vir aqui no Customize, vir aqui nessa opção, clicar no On. Aí o que ele faria? Ele colocaria aqui, ó, tá vendo? O Assistant responde. E aí ele coloca alguns condicionais a mais para cada resposta. E aí a gente poderia fazer o seguinte: se cair dentro desse nó, ele verificaria se o perguntou qual produto é menor que 2. Se for menor que 2, ele faria a pergunta. Se não,
A gente pode colocar de novo aqui um anything else. Ou poderia também colocar a variável, também pode ser. Porque a gente tem certeza, como a gente construiu esse fluxo, a gente tem certeza que vai ter só duas opções. Ou a variável vai ser preenchida com 2 ou maior que 2. Então a gente coloca aqui. E aí a gente colocaria a outra pergunta. A outra resposta. E aí, se a gente for vir aqui, esse fluxo também vai funcionar, ó. Vamos lá. Ainda está disponível. Sobre qual produto você está falando? Carrinho. Qual produto você está falando? Carrinho. Vamos só localizar aqui, ó. Tá vendo que ele está nesse nó? Não está trabalhando. Esses dois aqui não estão trabalhando. Não vai chegar nesses dois aqui. A gente só estou te mostrando que poderia ser implementado de outra forma. Carrinho e pronto. Tá vendo? Ele ficou aqui dentro e aqui dentro a gente conseguiu resolver todas essas questões que a gente está trabalhando nesses dois outros nós aqui. Vou deixar esses dois outros separados. Eu acho que ele é mais... assim, acho que na verdade melhor mesmo é esse aqui, mas eu acho que o outro é mais didático. Então vou deletar isso aqui. E deixar aquele para quando a gente estiver aprofundando mais em questões de múltiplas respostas, essas coisas assim. Beleza, a gente então agora precisa continuar a criação desse fluxo. A criação desse fluxo agora vai para a parte de identificou o produto, né? Onde a gente vai ver se um produto está disponível ou não. Vamos criar a parte do fluxo e depois a gente pensa em como que a gente vai validar se um produto está disponível, ok? Então vamos lá. Eu estou querendo dizer que vamos fazer o treinamento do fluxo e chegar nas respostas e depois a gente verifica a disponibilidade de um produto. A gente pensa nisso. Beleza. Essa parte do fluxo então vai ficar dentro desse nó. A gente vai ter essas validações aqui dentro. A gente vai deletar essa parte aqui, não vai ser mais necessário dar essa resposta. E a gente vai criar um shield node. Nesse shield node a gente vai fazer a validação de produto disponível. Sim, vai fazer validação de produto está disponível. A gente vai criar dois nós. Produto está disponível. Deixa eu colocar aqui. Produto disponível. Opa, variável. Não posso colocar acento. Igual a true. E aqui, neste outro nó aqui, eu vou colocar o nome produto não está disponível. Deixa eu colocar tudo aqui. Primeira letra maiúscula. O padrão que eu já estava usando. Vou manter ele, né? Nesse nó aqui, eu vou colocar um anything else. Beleza. Deixa eu adequar o nome do nó. Show. Aqui se eu vim aqui então e eu agora preencher aqui com o nome do nó, só para a gente conseguir testar essa criação que a gente acabou de implementar, a gente pode ver, ó. Então entrou nesse fluxo aqui, vou adicionar um jump para cá. Nesse caso aqui a gente vai precisar que ele já pule direto para avaliar os condicionais dos nós filhos. E a gente pode já validar. Então vamos lá. Ainda está disponível. Show. Qual produto você está falando? Vou falar sobre casinha de boneca. Botei aqui, ó, sem espaço. Entendeu? Casinha de boneca. Show de bola.
produto não está disponível. Por que caiu dentro desse nó aqui? Porque a gente não tem nenhum nó preenchendo, nenhum treinamento que preenche produto disponível true. Belezinha? Vamos então fazer esse treinamento. Beleza. A gente pode construir um nó que ele vai servir como o nosso nó de identificação de estoque. Esse nó aqui, a gente pode colocar o seguinte. A gente pode colocar aqui validador de estoque de produto em estoque. E aí esse validador, ele vai entrar nele toda vez que não tiver o produto disponível. Acho que sim, né? Ele vai entrar nele toda vez que o produto disponível não existir. Então, o que eu marquei aqui, ó, coloquei o produto disponível. Se eu colocar só assim, eu validaria se a variável produto disponível estivesse dentro do contexto. Quando eu coloco essa exclamação, eu nego essa condicional que eu criei. Ou seja, eu falei assim, quando a variável de contexto não tiver presente no contexto, eu vou entrar dentro desse nó. Aí nesse cenário, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Então aqui a gente vai usar as múltiplas respostas. E aí nas múltiplas respostas vai funcionar da seguinte forma. A gente vai colocar aqui dois validadores. A gente vai entrar no caso de produto for casinha de boneca. E no caso de produto for produto 2. Show. O que vai acontecer se entrar aqui então? Se for produto, se o produto que o cliente tiver falado for uma casinha de boneca, vai entrar nessa resposta. Se for o produto 2, vai entrar nessa resposta. A gente vai entrar, vai clicar nessa engrenagem e vai colocar uma variável vai preencher a variável de contexto aqui com true ou false. Como a gente está construindo aqui esse treinamento sem APIs, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, colocar a variável e preenchê-la com true ou false, assim na mão mesmo. E aí logo depois a gente já pode dar um jump para produto disponível. Pode dar o jump sempre pro condicional para garantir que o seu treinamento está certinho, porque se tiver certinho vai entrar, se não tiver não vai entrar. Então aqui eu faço a mesma coisa, produto disponível aqui eu vou colocar falso nesse caso, só para a gente poder praticar, salvar. Deixa eu voltar aqui que eu não coloquei o jump. Aqui, show, beleza. Deixa eu trocar o nome desse produto 2, deixa eu ver. Vou trocar, vou colocar o carrinho aqui. Carrinho. Beleza. Tá, ok, vai estar treinando aqui o nosso carrinho. E aqui a gente pode começar então a testar. Então, deixa eu ver. Essa tela pequena não ajuda. Deixa eu ver, então vai vir aqui, produto identificado, vai dar o jump para produto está disponível. Não é isso que a gente quer que agora ele dê o jump para validador de produto em estoque. A gente sempre vai usar o evaluate condition na maioria dos casos para garantir que o treinamento está bem feito. Vai avaliar esse condicional, depois vai tentar avaliar esse condicional, depois vai tentar avaliar esse condicional. No caso aqui vai entrar aqui porque não tem a variável produto disponível existente. E aí no caso do produto aqui, ó, a gente tem que arrumar aqui porque a gente trocou, né, o nome de produto 2 para carrinho. E no caso do cliente falar um desses dois produtos vai entrar aqui. No caso depois de ter validado se um produto está em estoque ou não, vai entrar dentro desse nó,
e aqui ele vai informar se o produto está disponível ou não. Que aqui a gente já consegue começar a usar. Já terminou de treinar. Vou perguntar se ainda está disponível. Sobre qual produto a gente está falando? Sobre carrinho. Vamos primeiro sobre casinha de boneca. No caso, o produto está disponível. E agora, se a gente perguntar sobre o carrinho, o produto não está disponível. Ou seja, o mecanismo aqui funcionou já. A gente construiu meio que um validador de estoque. No cenário onde você tem acesso ao sistema de APIs, o mais indicado é que você construa uma automatização, uma API REST, ou uma API, seja de qual for a estrutura, a arquitetura, para que você consuma do próprio estoque e as pessoas não precisem fazer a modificação dentro do fluxo de conversa. Mas aqui a gente consegue demonstrar como que a gente pode fazer na prática aqui a criação de um validador dentro do estoque, dentro do próprio Watson Assistant. Essa é uma das vantagens que o Watson dá. Ele permite fazer até essas coisas mais complexas, que já resolvem problemas. A gente for olhar, já está resolvendo um problema. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode fazer. Tá? Aqui já foi. Beleza, eu acredito que aqui então o fluxo está pronto. Deixa eu verificar se eu já chegar falando sobre o produto, o que acontece? Eu acredito que ele não vai, ele ainda assim me perguntaria sobre qual produto eu estou falando. Vou falar, casinha, o carrinho ainda está disponível. Sobre qual produto você está falando. Então, eu preciso criar um identificador para que caso o cliente já chegasse falando do produto, eu consiga identificar esse produto. Como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e usar o tal do slot. Eu posso vir aqui dentro desse nó, customizar aqui, ativar o slot. Aí a gente vai ver que o nó mudou a estrutura, ó. A gente pode ver que os outros nós não tinham essa parte aqui. E aqui dentro dessa parte a gente pode colocar aqui, ó. Cheque se o produto foi falado. Se o produto tiver sido falado, salve o produto dentro dessa variável. Se não tiver presente, pergunte. Mas aqui a gente colocou o tipo opcional. A gente não colocou aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó. Qual produto? Ele vai ficar preso aqui. Só que essa estrutura aqui tá basicamente simulando, tá fazendo a mesma coisa que todos esses nós aqui, ó, que a gente criou aqui. Eu não quero desligar isso aqui. Eu acho que isso aqui ficou bem didático. Então, eu vou tirar essa pergunta aqui, ó, tá vendo aqui que tá required? Eu vou tirar e eu vou deixar opcional. Se eu tiro a pergunta aqui, ele só vai ter efeito se o usuário já chegar falando. Então, se eu chegar aqui agora, ó, tá vendo aqui que não tinha identificado nesse teste que eu fiz? Só que se eu chegar agora falando o carrinho ainda está disponível, aí agora ele preenche, tá vendo? Já preenche com o carrinho e aí ele já fez todo o fluxo direto. Ele já veio, tinha produto e tinha produto, ele validou dentro do estoque, o estoque verificou que o produto não está disponível e pronto. Se eu fizer o mesmo teste com a casinha de boneca está disponível, a gente pode ver que também funciona legalzinho. Show de bola! Aqui a gente conclui então a criação desse fluxo de conversa. O fluxo de conversa que a gente conseguiu, acabou que no final das contas a gente conseguiu usar algumas funcionalidades bem legais, um pouco mais complexas, que é, por exemplo, a utilização do slot. A gente pode usar também a utilização dos múltiplas respostas, a gente pode usar também e testar alguns jumps, ver como é que os jumps funcionam, a aplicabilidade de alguns jumps, a gente pode criar estruturas que poderiam ser criadas por meio de, por exemplo, um slot, a gente pode criá-las na mão, a gente pode basicamente pegar o que eles criaram por meio do slot
por debaixo do pano, a gente criou na mão. Isso é muito legal porque assim a gente consegue entender mais facilmente como que um slot funciona, porque é uma funcionalidade um pouco mais difícil mesmo de entender. E na próxima aula a gente vai criar o nosso próximo fluxo, que no caso vai ser tem um interesse, tá? E aí a gente vai até dar uma adaptada nesse, tá bom? Então até a próxima aula.